A paz do Senhor, meus irmãos. Você está no canal da EBD com o presbítero Arilton Alves. Nós estamos passando o terceiro trimestre da lição, onde fala os ataques contra a igreja de Cristo e a sutileza de Satanás nestes dias que antecede a volta de Cristo. Hoje nós vamos estar interagindo com os irmãos com a lição 6, a qual nós vamos falar sobre a sutileza das ideologias contrário à família. Para você conseguir entender melhor a lição 6, eu recomendo que você volte à lição 4 e dá uma olhadinha, estuda de novo a lição 4 para você interagir melhor com a lição 6. Quero fazer um convite a você também, que é ouvinte do meu canal, se inscreva no meu canal, dá um like lá também, um joinha, e tenho certeza que esses assuntos que nós estamos tratando da EBD vai ser bênção para você, bênção para a sua sala de aula, para os professores da Escola Bíblica Dominical e também para o superintendente e para aqueles irmãos que gostam de estar sempre interagindo na Escola Bíblica Dominical. Nós já vamos entrar aqui na nossa introdução. Mostraremos que a família é um projeto de Deus, que há valores fundamentais sobre os quais ela está edificada. Nós temos base bíblica, que a família é uma criação de Deus. A família foi Deus a quem criou, e nossa família tem que ser um modelo. E muitas pessoas se espelham também numa família de cristãos de bom caráter, de bom exemplo. Se você tem uma família estruturada na palavra de Deus, com certeza sua família é um modelo que alguém olha e fala assim: eu quero ter a minha família igual aquela pessoa ali, igual o meu vizinho. Aí eu fazer uma pergunta iniciando a nossa lição: o seu vizinho, será que pode falar essa frase? Eu quero ter a minha família igual o meu vizinho? Ou será que nós temos dado mau testemunho? Como está sendo criado nossos filhos, ou como está sendo tratada a nossa esposa, ou como a esposa está tratando o seu marido? Será que nós temos sido modelo e sido exemplo para as outras famílias? É um ponto muito bom para nós observar isso aí. No textuário diz assim: e disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjutora que esteja como diante dele. Então Deus fez a mulher para ser a sua ajudadora, para ter o equilíbrio na família. A esposa, a sua esposa, no seu casamento, não é para ser a sua empregada, sua escrava, mas sim a sua adjutora, que ajuda na criação dos filhos, nas suas contas, ajudar a equilibrar as coisas. Então é importante que isso aí venha somar, ter uma família sólida, família enraizada na palavra de Deus. Se nós somos obedientes a Deus, nós temos conhecimento com Deus, então também nós vamos ser um bom marido e você vai ser uma boa esposa. Quando nós falamos, quando a Bíblia fala sobre a mulher ser submissa ao marido, essa submissão, nos últimos tempos, poucas mulheres às vezes querem ser submissa ao marido. Porque às vezes o homem quer impor sobre a mulher ser submissa. Mas quando o homem é obediente à palavra de Deus, quando o homem obedece a Deus, a mulher vai ser submissa a ele naturalmente. Porque se o homem obedece a Deus, ele trata sua mulher bem, ele trata seu cônjuge bem, um trata o outro bem. Então ela vai sentir prazer em ser submissa ao seu marido, porque ele está no Senhor. Nós já vamos entrar em nosso primeiro ponto, da nossa lição. E eu faço convite para você estar acompanhando a nossa lição, primeiro ponto. É importante você estar interagindo com seus alunos, entender seus alunos, ter conteúdo diferente na sala de aula, para não ficar uma lição cansativa, uma aula exaustiva, que
é importante você conseguir chamar a atenção dos seus alunos para ele sentir o prazer de domingo que vem estar na próxima aula. Ficar decorrer da semana já preocupado, assim, pensativo, né? Não preocupado, né? A palavra não seria preocupado, mas sim pensativo, querendo que chegue o domingo para estar na escola dominical, e ele está convidando outra pessoa da família, vizinho, porque ele vê que você está interagindo muito bem na sua aula. O nosso primeiro ponto vai falar de uma família, a família, o projeto de Deus, né? A família, o primeiro top nosso, a família, o projeto de Deus. É uma instituição divina. A família é uma instituição divina. Quando os fariseus, eles questionaram a Jesus sobre o divórcio. Aí foi aonde que Jesus pegou e falou, Mateus 19, versículo 6, a parte B, né? A qual que na lei de Moisés, se fosse pego no ato do adultério, como já foi falado nas lições anteriores, nas leis seria levado à morte. E aí ele falou assim, eu digo mais, que agora na graça, se o homem tentar por uma mulher, ou uma mulher se tentar para um homem, cobiçando, desejando no seu coração, já adulterou. Então, a morte espiritual. Hoje não tem a morte de apedrejamento. Você não vai ser apedrejado numa praça pública, mas entra a morte espiritual. Porque quando nós pecamos, quando o homem peca, ele perde a comunhão com Deus. E perdendo a comunhão com Deus, então entra a morte espiritual. E a pessoa tem que ter muito cuidado, porque a sutileza de Satanás está aí, a sensualidade está exposta, visível aos olhos de todo. Não tem como a pessoa não ver as pessoas andando na rua, ou dentro do metrô, dentro do ônibus, em alguns lugares, publicamente, em lugares públicos, praticamente seminuas. Hoje a sensualidade mostrando o corpo, isso está assim, está visível aos olhos de todo. Nós, servos de Deus, que precisamos conservar a palavra de Deus, conservar a comunhão com Deus e o nosso casamento, nós precisamos vigiar muito para a gente não ser tentado pelo diabo, né? Porque quando o homem olhar, ele viu os olhos, ele não vai fechar os olhos, vai sair os olhos fechados para a rua fora. Ele passou e viu, mas não ver e olhar de novo, né? Então tem que ter esses cuidados aí. Eu quero deixar para você, vai passar na sua tela, aí um slide, a parte da família Projeto de Deus, do tópico 1, a instituição divina. O espírito do homem provém do interior do próprio Deus. É por isso que o relacionamento de ambos é em nível parental ou familiar. Vou explicar isso aqui para você. Nós somos criados em imagem e semelhança de Deus, certo? Então, se nós olhar, nós temos um grau parentesco com Deus. Nós somos filhos, porque Jesus falou assim, que nós somos filhos de Deus. Jesus falou que nós somos filhos de Deus. Porque foi Deus a qual nos criou. Ele soprou fôlego de vida sobre as nossas narinas. Então, tem uma figurezinha, um pedacinho de Deus em nós. É como você olha para o teu filho, e fala assim, ali tem um pedacinho de mim ali naquele filho, naquela filha. Assim Deus olha para nós também e vê em nós que nós somos filho dele. Mas para isso nós temos que ser obediente a Deus, andar nos mandamentos do nosso Senhor. Gênesis capítulo 2, versículo 7, vai estar passando para você. Deus criou a família na terra para que o homem desenvolva relacionamento familiar, aprenda a se relacionar com Deus no mesmo nível. Foi por isso que Jesus ensinou ao chamar o Senhor Deus de Pai. Está lá em Mateus capítulo 6, versículo 9. Chamar Deus de Pai. Você não chama o teu pai, né? O filho não chama o pai de pai? Assim também Deus, como nos criou, Ele é o nosso Pai. Você não tem uma afinidade com a sua família, com seu pai, com seu avô, com seu tio, com seu primo, com sua tia? Assim também esse relacionamento
esse relacionamento com Deus também de filho para pai. Então precisa haver respeito, né, para você ser chamado filho de Deus. O relacionamento familiar é tão importante para aprendermos o relacionar com Deus, que antes de Jesus iniciar seu ministério, João Batista foi enviado para um concerto entre família. Está lá em Malaquias capítulo 4, versículos 5 e 6, aonde que o profeta Malaquias fala ali do profeta Elias, mas estava falando assim que João Batista estaria vindo representando o profeta Elias, mas para fazer um concerto, olha, naquela época, antes de Jesus iniciar o seu ministério. O João veio para interagir com a família. É um sinal que esse rompimento, estava acontecendo esse rompimento de pai para filho, de esposa e o marido estava tendo um rompimento muito grande. Ele veio para acertar fazer um concerto entre as famílias. Se está falando aqui que é para fazer um concerto entre a família, era sinal que está tendo famílias consertadas. Então, o que eu quero dizer para você, que é ouvinte do meu canal, EBD, com o presbítero Arilton Alves, quem sabe que entre você e a sua família está precisando fazer um concerto também. Está precisando se consertar, precisando pedir perdão ao outro. Tem pessoa que tem dificuldade de pedir perdão para a esposa, ou às vezes a esposa tem dificuldade de pedir perdão para o marido. O marido às vezes é meio machista, acha que vai diminuir ele ser homem, ele ser humilde, pedir perdão para um filho, pedir perdão para uma esposa, pedir perdão para um pai, pedir perdão para uma tia, para uma mãe. Isso não vai deixar você mais homem ou menos homem. Isso aí vai te atar cada vez mais o seu relacionamento com a sua família e com Deus. Porque nós precisamos perdoar uns aos outros, principalmente família. Família não pode haver contenda. E contenda entre a família atrapalha o relacionamento. Se um irmão tem contenda um com o outro, isso aí vai respingar também nos primos. Se eu tenho problema com meu irmão, esse relacionamento vai atrapalhar com meus filhos. Porque meus filhos vão ver meu irmão de forma diferente. Assim, a família vai crescendo com um problema. E, às vezes, acontece entre família até assassinato, por discórdia de muitas coisas, por falta de entender a palavra de Deus, por falta de haver liberação de perdão, falta de humildade. Isso tudo atrapalha um relacionamento familiar. E para nós ter um bom relacionamento com Deus, nós precisamos ter um bom relacionamento com as famílias. Tá? É muito importante nós observar isso aí. No segundo subtópico do ponto 1, também vai passar no seu slide aí, a célula manter a sociedade. Né? A célula manter a sociedade. A família obediente a Deus na sociedade prospera e é feliz. Olha que interessante isso aqui. É muito interessante você levar esse slide aí para a sua tela, para a sua escola bíblica dominical, que uma família obediente a Deus, a sociedade prospera e é feliz. Quando a família obedece a Deus, no meio da sociedade, ela é muito bem-vinda. Começa a prosperar, porque você começa a ser um espelho, as pessoas olham, te respeitam. Mas quando é uma família que vive na contenda, vive no pé de guerra, vive na fofoca, vive no disse-me-disse, falando mal um do outro, um primo falando mal do outro, a tia falando mal do sobrinho, o sobrinho falando mal da tia, a sociedade não tem essa família como uma família próspera. Não tem essa família como uma família feliz. Para nós ser uma família feliz, nós precisamos cortar o mal pela raiz. Quando nós vemos alguém entre nossa família falando mal de alguém, nós precisamos cortar esse mal pela raiz. Não, vamos aconselhar que essa pessoa vai ser bem-aventurada. Vamos orar e entregar na mão de Deus que ele vai mudar o caráter dele.
E eu tenho certeza, se tem alguém na sua família que está sendo de mau caráter, alguém da sua família tem sido vergonha para a sua família, eu tenho certeza que Deus vai mudar o caráter dessa pessoa e essa família sua vai ser feliz. A família é a célula, manter a sociedade é uma frase do famoso polimata. Polimata, quando fala polimata, é uma pessoa que tem vários conhecimentos, vários estudos, várias faculdades, tem um conhecimento muito grande, então é uma pessoa polimata. O brasileiro Rui Barbosa, em 1849, ele morreu em 1923, ele foi uma das pessoas que falou que a sociedade precisa se aproximar cada vez mais de Deus. No século XX ficou mais popular a ideia de que a família é a primeira sociedade de qual fazemos parte. Portanto, a partir da família que temos a regra para um bom convívio. Para ter um bom convívio social. O Rui Barbosa falou assim que a família foi a primeira sociedade que existiu é a família. Não existe negócio de outra sociedade, querer aplicar essas ideias de outra sociedade. A sociedade raiz é a sociedade da família, onde inicia com o pai e com a mãe, né? Começa com casamento, marido e mulher, macho e fêmea, né? Monogâmico e heterossexual. Uma só mulher, um só homem, né? E um macho e uma fêmea. Então, a sociedade cresceu. E agora o inimigo está querendo aplicar isso aí, colocar na mente das pessoas, né, que a pessoa pode viver da forma que ele quiser. Eu concordo. Tudo bem. Se a pessoa tem uma ideia de viver da forma que ele quer, ele tem o livre-arbítrio. Só que da mesma forma que eu não devo forçar uma pessoa ser crente, ser evangélico, seguir minha regra de fé, seguir o nosso mapa, que é a palavra de Deus que vai nos levar ao céu, eu não posso obrigar. Quando Jesus falou, deixou bem claro para nós, falou assim, sede minha testemunha. Eu tenho que ser testemunha, eu tenho que servir de testemunha para as pessoas, ver em mim um caráter de Cristo, mas eu não posso obrigar as pessoas a seguir a minha fé. Da mesma forma também, quem tem as ideias ao contrário, né, eu acho que não deve querer aplicar, querer obrigar as pessoas a seguir as ideias, ou querer fazer alguém seguir a ideia dele. Se ele quer seguir, o problema é dele, né? Mas eu acho que cada um tem seu livre-arbítrio para seguir o que quer. Precisamos fazer o quê? Nós precisamos respeitar a sua ideia e que você respeita também a nossa ideia. Precisa haver esse respeito um para com o outro, aonde às vezes a grande dificuldade, a grande debate tá sobre as sociedades aí, LGBT, outros mais aí, tá, grande problema que vem explodindo é porque a falta de respeito, porque às vezes a pessoa quer falar, mas não quer ouvir. Então, assim, precisamos um respeitar o outro, cada um viver na vida da forma que ele quiser e saber o que eu preciso viver da forma que Deus quer que eu viva. Mas se a pessoa quer seguir um outro caminho, um outro pensamento, nós precisamos respeitar. Nós cristãos, nós servos de Deus, respeitamos a sua ideia, tá? Você vive da forma que você bem entender, mas também precisa respeitar nós também, a nossa ideia, a nossa crença, a nossa fé, a palavra de Deus também precisa ser respeitada. Cada um no seu lugar, né? Não precisa desfazer de ninguém. Nós não podemos desfazer de ninguém, nem nós desfazer das pessoas que têm uma ideia ao contrário da nossa crença, da nossa fé, e da mesma forma também nós precisamos ser respeitados também, para cada um ser respeitado. Não adianta eu querer, né, disseminar ódio e debater, mas as pessoas não respeitar meu Cristo, não respeitar meu Jesus, não respeitar o meu Deus Criador. Então preciso também de ambos a parte haver esse respeito. É a minha fala para você, meu ouvinte. Eu estou falando aqui para crente, mas quem saiba que às vezes alguém vai estar ouvindo meu vídeo também, que às vezes, né, e vai até gostar, que às vezes ainda não aceitou Jesus, não é cristão, não é evangélico,
Mas eu quero dizer para você que nós, cristãos, respeitamos sim vocês, mas também exigimos também que nos respeitem a nós. Nós já vamos entrar no segundo ponto da nossa lição. Vai estar passando o seu slide aí também, tá? Segunda parte é o fundamento da família cristã, né? Fundamento da família cristã. A família cristã tem um fundamento. Olha só, interessante isso aqui. Você que é meu ouvinte do meu canal, você que é professor, joga isso aí no slide. Se você não tiver um projetor na sua igreja, né? Data show na sua igreja, mas anota essa referência que é muito importante para você. O casamento monogâmico e heterossexual. Monogâmico porque tem que ser só uma mulher e só um homem, não é 3. O casamento não é 3. Heterossexual porque tem que ser um macho e uma fêmea. Jesus disse, né, em Mateus, capítulo 10, versículo 8, que serão 2, o homem e a mulher. Agora, uma só carne, era 2, agora é uma só carne. Ensino claro de 2 pessoas e não 3. Paulo diz que cada indivíduo deve ter seu próprio cônjuge. Olha, cada indivíduo deve ter seu próprio cônjuge. Não é casar aqui e ter outra mulher fora do casamento. Não é casar aqui e ter outro homem fora do seu casamento. Está lá em 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 2. Em 1 Timóteo 3,12, a regra é clara, onde cada homem deve ter apenas uma mulher. Isso aqui fala muito nas reuniões de obreiros, né, pastores, presbíteros, né, que o homem deve ter somente uma mulher. O mundo está querendo aplicar, né, doutrinar ou pregar que o adultério como fosse coisas normais, principalmente as grandes mídias, as grandes redes, às vezes quer disseminar o adultério como coisa normal, traição como coisa normal. Aquilo que eu falei da outra vez, né? Quando acontece a traição, quando acontece o divórcio, machuca, fere, e às vezes é ferida que para cicatrizar depois é muito difícil. Observa que o grande perigo tá uma moda no mundo do tal do relacionamento aberto, a qual às vezes isso começa muito em filmes, às vezes em novelas, né, e depois começa a disseminar isso aí no mundo, querer normalizar isso no mundo também. Aí entra lá no bom senso do casal de ter um relacionamento aberto. Aconteceu poucos tempos atrás, agora, tem poucos dias atrás, aconteceu uma situação no estado aí do nosso país, do Brasil, aonde que um casal se conheceram na adolescência, na escola, e se casaram, 17 anos de casado, se deram que o casamento estava já ficando chato, o casamento estava sendo envelhecido, e tiveram a ideia de ter um relacionamento aberto. E a qual começou a entrar o ciúme no marido, as brigas foi todos os dias na casa, perto dos filhos, briga sempre, contínua briga. Chegou o ponto do camarada agora tirar a vida da sua esposa, da sua amada. Tantas viagens, tantas coisas que postavam, um amor tão bonito, um amor virou ódio, virou guerra dentro de casa, virou contenda dentro de casa, e tirou a própria vida dela e também tirou a sua própria vida. É isso aí que o diabo faz. O diabo quer colocar uma terceira pessoa no relacionamento, viver uma vida do pecado, da orgia do pecado, e depois o diabo mesmo inflama ciúme entre um e o outro para haver contenda, haver brigas e até tirar a vida um do outro. Então precisamos ter cuidado porque o diabo está
cada vez mais astúcia. A sutileza do diabo está no meio da sociedade para destruir. O diabo veio para matar, roubar e destruir, mas Jesus veio para dar vida e vida com abundância. Nós vamos agora para o nosso segundo ponto do nosso segundo tópico, aonde vai falar, né, aonde a nossa lição, ela vai falar do casamento indissolúvel. Também vai estar passando no seu slide aí, esse tópico 12, o casamento indissolúvel e confessional. O casais, né, inseparável e com a mesma fé. Isso aqui é muito interessante também se passar no seu slide. Jesus falou que no princípio não havia separação entre os filhos de Deus. Está lá em Mateus capítulo 19, 8. A Bíblia nos registra que Adão e Eva não separaram. Adão e Eva, né? Nem Noé, a sua esposa, nem Abraão de Sara, nem Jó da sua esposa. No princípio, não havia separação entre os filhos de Deus. No princípio, não havia separação. Só que o inimigo entrou da tal forma, o casamento está cansando, parece. As pessoas estão se enjoando um do outro. Por quê? Quando o rapaz casa, né? Ele é aquele rapaz jovem, bonito, né? E a moça, aquela moça bonita, formosa. Só que passado o tempo, o nosso corpo modifica. O nosso corpo não vai ser mais o mesmo. E cada um tem que olhar para o espelho, olhar para si mesmo e ver que ele está envelhecendo. Não olhar só para a esposa e achar que ela está envelhecendo. Ou olhar só para o marido e achar que o marido está envelhecendo. Todos os dois têm que ver que eles casaram para amar um outro e para viver junto. Sabe por quê? Se você casa, nós precisamos amar nossa família, nós precisamos investir nos nossos filhos, mas precisamos investir principalmente no nosso casamento. E depois que o casal às vezes tem filho, ele vai para um passeio, ele não sai mais só ele e a esposa agora mais. Aonde vai, leva os filhos. Os filhos estão casados já, começa a levar neto. É importante, quer deixar uma boa ideia, de você ter tempo para sua esposa, você ter tempo para o seu marido, sair junto com ele, viajar junto, passear junto, porque o seu filho vai sair da sua casa, sua filha vai sair da sua casa, eles vão casar, vai adquirir família, vai adquirir a sua casa, e eles ali vão ter a sua família, vão voar, vão ter a sua família. Então, você e a sua esposa, você e seu marido vão continuar juntos, mesmo velhinhos. Precisa de um cuidar do outro. Essa chama do amor não pode se apagar, esse respeito um para o outro não pode se apagar. Precisa cada vez mais ser valorizado entre um e outro. Lembra do outro ensino que eu falei lá na lição 4? Quando o primeiro milagre de Jesus, lá em João, capítulo 2. Então, o casal ele convidou Jesus para estar no casamento. Quando faltou o vinho, Jesus estava lá para transformar água em vinho. E aí o mestre Sala falou assim que aquele vinho estava melhor no final, estava melhor do que no início. O seu casamento tem que estar melhor no final do que no início. Eu posso falar isso hoje com toda a propriedade. Hoje eu amo a minha esposa mais do que eu amava ela no início. Hoje eu tenho mais afinidade, mais carisma, mais amor, mais dedicação para minha esposa do que eu tinha no início. Eu agradeço a Deus por isso, que hoje eu vejo assim, eu valorizo mais, cada dia eu vou valorizando mais meu casamento, porque eu vejo que a minha esposa é minha companheira, a minha esposa é minha adjutora, ela está sempre ao meu lado. Então, cada dia Deus tem colocado ardentemente no meu coração esse amor pela minha esposa. E que assim você seja também, que você sente um amor pela sua esposa cada vez mais ardendo no teu coração. Não despreza a sua esposa, não humilha a sua esposa na frente dos outros, não desfaz da sua esposa. Trata bem, trata com amor, trata com carinho, perante a sociedade ou fora da sociedade, dentro da sua casa. Alguém passar 2 dias, 3 dias dentro da sua casa e eles observar e ver que você trata bem a sua esposa, que você, esposa, trata bem seu marido.
Glória a Deus. Outro ensino fundamental que ambos confessavam o mesmo Deus e não havia julgo desigual. Olha só outra parte interessante, a qual nós falamos também na lição 4. Você, jovem, que está procurando uma namorada, você, jovem, está procurando um namorado, procura um namorado que confessa profeta da mesma fé sua, que tem a mesma linha de pensamento do seu Deus Criador. Não procura pessoa fora, não. Não procura pessoa que tem outra linha de pensamento, não acredita em Deus. O que você vai arrumar? Você que é criada na igreja, você que é criado na igreja, vai casar com uma menina que não acredita em Deus, que é materialista, que é ateu, que é ateísta. O que você vai conseguir depois? Vai ser difícil para você conseguir. Pode acontecer de Deus fazer uma grande obra na vida dessa pessoa, sim, pode. Mas a luta que você vai passar na sua vida vai ser muito grande. Porque você foi procurar a pessoa, julgo desigual. 2 Coríntios capítulo 6, versículo 14, fala sobre o julgo desigual. Precisamos ter muito cuidado com o julgo desigual. Terceiro tópico da nossa lição, também vai estar passando na sua tela aí também esse slide, onde fala o casamento entre pessoas do mesmo sexo. Olha, isso aqui é muito interessante também, nossa terceiro tópico. O casamento entre pessoas do mesmo sexo. Em 2000, no Brasil, olha só, isso aqui é interessante isso aqui. No Brasil, a partir do dia 5 de maio de 2011, a união entre dois homens ou duas mulheres foi reconhecido como lei, chamado de união homoafetiva, chamado união homoafetiva. Foi reconhecida por a lei a existência de um novo formato familiar no Brasil, que hoje possui 13 formatos. Olha, existe 13 formatos de casamento hoje, de união no cartório. O cartório saiu uma lei no Brasil em 2011, em maio de 2011, a qual os cartórios agora é obrigado fazer oficializar um casamento conhecido como casamento contrato, 13 formatos de som tradicional, união estável, homoafetiva, paralela, poliativa, monoparental, parental, composta, pluriparental, natural, ampliada, substituta, eudemonista. Estas são as 13 formatos de união, ou casamento, ou documento de união, que foi colocado no Brasil, sabendo que quase todas elas Deus reprova. Que Deus aprova um casamento de uma mulher e de um homem. Cuidado, apesar das leis permitirem vários formatos, a lei de Deus condenou várias delas. Tá? Então tem que ter muito cuidado, porque nós não podemos aceitar o que Deus condenou. Dentro da nossa religião, crença, nós casamos pessoas do sexo feminino e do sexo masculino. Não fazemos casamento do pessoa do mesmo sexo. Nosso top 2 também vai passar no seu slide aí. Devemos aceitar os dois tipos de gênero que existem. A sensualidade não binária. Uma pessoa não binária é aquela que não se percebe como pertencendo ao início de gênero. Esse aspecto acredita que a expressão de gênero não se alimenta ao sexo masculino ou feminino. A pessoa não binária, ele acredita que ele nasce neutro, e que muitos querem pregar, né? Principalmente dentro das escolas, quer levar isso para as crianças, que a criança é neutra, não tem um sexo definido, macho ou fêmea, que ele vai definir depois, quer pregar essa ideologia. E a Bíblia condena, a pessoa já nasce macho ou nasce fêmea. Por isso,
a mulher é XX, o homem é XY, né? A mulher, aquilo que eu já falei na outra lição, a mulher engravida, a mulher gera filho, o homem, né, é o produtor. Então, tem uma diferença disso aí. Jamais um homem vai se engravidar. Jamais um homem vai se engravidar, né? Porque o corpo do homem, né, na barriga do homem não tem a mesma coisa que tem no ventre de uma mulher. É muita diferença. Isso aí é Deus a qual criou. Em 1995, a qual vai passar na sua tela aí, né, o top 2, a sexualidade não binária. Em 1995, a expressão da ideologia de gênero foi em Pequim, né, numa 4ª Conferência Mundial das Nações Unidas sobre as mulheres, Dahlen ou Lailen. Participou dessa conferência, escreveu um livro, escreveu ela Agenda do Gênero. Negava a comunidade não como um navio elevado, mas sim como um submarino, determinado em revelar-se tão pouco quanto possível. Essas ideias de ideologia, na verdade, é isso aí. Um submarino quase ninguém vê, mas ele está sempre presente em algum lugar. O navio não, o navio todo mundo veio de longe. O submarino não, ele está sempre camuflado, sempre escondido, mas sempre está por ali. Então precisamos também ter muito cuidado com essas ideias, as pessoas querem pregar essas crenças deles, mas quer que nós passamos a desacreditar no nosso Deus Criador. Nós temos que respeitar a sua crença, mas também precisamos ser respeitados. Por isso nós vivemos num país laico, a qual precisamos respeitar. Os judeus, antigamente, eles pegavam pessoas de outro país e eles obrigavam a pessoa a crer no Deus dos judeus. Hoje, em Israel, segundo a atualidade, hoje é proibido um judeu, né, pegar e querer fazer outra crença, acreditar na crença dele, obrigar. Então, assim também nós não podemos obrigar ninguém, mas também que ninguém venha querer obrigar nós desacreditar em nosso Deus Criador, em nosso Jesus Cristo. Aquilo que eu já falei agora mesmo, precisamos respeitar uns aos outros. E esse respeito cabe em todos os lugares. Na igreja, nós temos a nossa regra de fé e temos o que nós precisamos obedecer, que é a palavra de Deus. Você é muito bem-vindo em nossa igreja, mas precisamos respeitar o que está sendo pregado dentro da igreja. Da mesma forma, quando você estiver na sua sociedade, e se eu for até a sua sociedade, eu não preciso fazer o que você está fazendo, mas eu preciso respeitar e não posso atacar vocês que têm essa linha de pensamento diferente da minha, né? Então, esse respeito é muito bom para todos nós. E nós estamos vivendo uma época no nosso país que está havendo muito desrespeito uns com os outros. Então, precisamos respeitar, né? Não precisa defamar ninguém, né? Não precisa defamar ninguém, defamar os cristãos, nem os cristãos defamar as ideias do homossexual. Mas precisamos falar a verdade, que Jesus Cristo salva, que Jesus liberta, que Jesus transforma para levar para o céu. Se uma pessoa binária crê na ideologia, ser uma pessoa não binária crer na ideologia de gênero, ser androgíneo ou GDQ, significa estar a entregar a imundícia do seu coração. Romanos 1:24. A pessoa só prega aquilo que está no coração dele. A pessoa prega aquilo que está no coração. Se você tem amor, você vai transmitir e pregar para as pessoas amor. Se você tem ódio, a pessoa acaba pregando e transmitindo para os outros ódio.
Se você é cristão, você vai pregar para a pessoa que você é cristão. Você é defensor da palavra de Deus. Mas se você tem a sua ideologia de gênero, se você é uma pessoa homossexual, tem outra crença, você vai pregar naquilo que você acredita. Respeitamos cada um que crê naquilo que ele queira acreditar, né? Nós acreditamos na salvação em Jesus Cristo. Nós acreditamos em Deus Criador. Nós acreditamos e nós cremos no que está na Bíblia, que é uma só mulher, um só homem. Já indo para o nosso ponto 4, a qual nós vamos falar aqui, vai estar passando no seu slide aí também, o princípio bíblico para uma família sólida. O papel dos pais. Agora, olha o papel dos pais. Isso aqui é muito importante. O pai cristão tem o dever de ensinar a vontade de Deus aos seus filhos. Está lá em Deuteronômio capítulo 6, versículos 6 e 9. Nós precisamos ensinar a criança dos seus 0 anos até seus 4 anos de idade tem uma facilidade muito grande de aprender dentro de casa sobre crença, sobre família. Tudo que você aplicar dentro da sua casa, seu filho vai aprender. Então, seu filho passar da idade, ele pode até não colocar aquilo em prática, mas ele vai estar mais velho, ele vai sempre lembrar do que você ensinou dentro da sua casa. O que você tem ensinado dentro da sua casa? Tem agradado a Deus? Deus tem agradado de você da forma que você tem agido dentro da tua casa, com a sua esposa, com o seu marido e com teus filhos, com os vizinhos, com a palavra de Deus, na igreja? Deus tem agradado? Você tem agradado a Deus? E Deus tem agradado de ti? É importante você observar isso aí. Os pais precisam dar exemplo no caminho de Deus e levar o filho para o mesmo caminho. O caminho que um pai está andando é o que ele vai levar o filho. Se você seu filho é novo e você vive uma vida pecaminosa, uma vida de adultério, uma vida errada, seu filho vai passar a ver e vai achar que é normal aquilo ali. Se dentro da sua casa, pessoa que prega outra ideia a não ser Deus, o Jesus Cristo Salvador, ele vai entender que aquela linha de pensamento que está certa. Então nós precisamos ensinar o nosso filho no caminho que deve andar. Provérbios capítulo 22, versículo 6. Sabemos que a criança até 4 anos de idade aprende a falar, e a crença é básica na vida. Portanto, cabe aos pais transmitir esses valores, pois os filhos são bênção do Senhor. Seu filho é uma benção. Para de amaldiçoar seu filho. Cuidado com o que você fala com teu filho. Cuidado com o que você fala para sua esposa. Palavras de ofensa, palavras de maldição. Você tem que abençoar o teu filho. Seu filho pode até estiver caminhando errado, mas abençoa teu filho, nunca amaldiçoa. Nunca chama seu filho de preguiçoso. Nunca chama seu filho que não vale nada, que seu filho é um drogado, que seu filho nunca vai se dar bem na vida, que seu filho é uma praga. Jamais fala isso. Seu filho é uma bênção que Deus te deu. E colocou nossa mão para nós cuidarmos. No segundo ponto do quarto tópico, também vai estar passando no seu slide aí, na sua tela, né? O papel da igreja. Agora veio o papel da igreja. Falou o papel do pai e agora vai falar o papel da igreja. A igreja, né? É uma principal função da igreja, o ensino. A igreja, a obrigação da igreja também ensinar. Os pais têm que fazer sua obrigação de pai, de mãe, mas a igreja também tem que fazer seu papel de ensinar. E nós estamos vivendo uma época, a igreja estão deixando o ensino da palavra para trás, né? Estão vivendo a modernidade, que as pessoas querem só mostrar o abençoador, só quer mostrar Jesus como Salvador, mas não quer mostrar Jesus como nosso Senhor, não quer mostrar obediência, não quer mostrar se nós não obedecer, não tiver um bom relacionamento com Deus, que nós não vamos ter vida eterna. Nós precisamos ter vida eterna e não morte eterna. Duas situações, ou vão ter vida eterna com Deus, ou morte eterna com o inimigo. O inimigo é o inimigo de Deus e é o inimigo da nossa alma. As igrejas e a agência promotora dos valores do reino de Deus na terra, essa promoção deve ocorrer por meio de um ensino. Por esta causa, Jesus disse, ensinando guardar todas as coisas. Está lá em Mateus 28, 20. Ensinando a guardar todas as coisas na palavra de Deus. Então, precisamos ensinar para a nossa igreja
A Bíblia, a palavra, não precisa querer modificar nada, não precisa querer fazer coisas diferentes. Pode ser no simples, tá? Porque o Espírito Santo de Deus opera também no simples. Deus opera na simplicidade do homem. Não precisa querer enfeitar nada, não. Quando você começa a querer enfeitar alguma coisa, querer mostrar grande conhecimento, você pode se embaraçar nos seus próprios conhecimentos. Mostra a palavra de Deus. Pede direção ao Espírito Santo de Deus quando você for ensinar, que você vai ser bem sucedido nos seus ensinos, na sua escola bíblica dominical, nos seus cultos de ensino, porque o Espírito Santo de Deus vai interagir contigo. A igreja contemporânea deve manter o modelo de ensino criado pelo apóstolo, que disseram, mas nós perseveramos na oração e no ministério da palavra. Perseverança na oração. Está tendo poucas pessoas que estão orando. Para você ser professor da escola bíblica dominical, para você ser um subintendente da escola bíblica dominical, você precisa orar, pedir ao Senhor para te orientar e te dar a palavra para você estar dando uma boa aula no domingo. Amém? Nós estamos finalizando, vamos chegar à nossa conclusão, né, do nosso ensino desse domingo, que vai estar os irmãos ensinando a lição 6, a sutileza das ideologias, ao contrário, a família, né? A família é constituída de pai, mãe e filho, o modelo ideal do relacionamento familiar, e deve ser mantido pelo Filho de Deus. Como diz o meu pastor, a família é criada com marido e mulher, macho e fêmea e filho. Passar disso é gambiarra. Então, precisamos ter cuidado com o inimigo que está disseminando cada vez mais pensamento diferente. E aonde a família pode ser curada, a missão da igreja também é curar as pessoas na sociedade que está passando, às vezes, com grande dificuldade espiritual. E é chegado o final de mais uma lição, né, bíblica. Vimos que a família está sobre o ataque dos adversários, procurando destruir o projeto da família tradicional. As velhas práticas, né, de adultério, muitas outras coisas aí sendo aí disseminadas no meio da sociedade. Que Deus abençoe você. Até a próxima lição do domingo que vem, semana que vem. Semana que vem nós vamos estar falando lição 7, a sutileza da relativação da Bíblia. Eu peço a você para estar acompanhando esse vídeo que vai estar passando com você até o final. Vai ser bênção para você. E não perca domingo que vem de novo, tá? A lição 7. Que Deus abençoe o seu estudo. Seja um ótimo domingo, você subintendente, professor, aluno. Que Deus abençoe você, a sua família. Que a sua família seja projeto, plano de Deus, que seja bem sucedido nessa terra. Até a próxima lição, sim, querendo Deus. Amém.